Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para o entendimento deste foco. Falaremos nesse programa o que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 3, com a obra O que falava Zaratustra. Sobre o que falamos de Nietzsche até aqui, o que você gostaria de dizer mais? Bem, poucas pessoas falam e entendem sobre os 4 conceitos de Nietzsche fundamentais e que estão espalhados em toda a sua obra, e vou citar a seguir. Primeiro, o eterno retorno. O eterno retorno diz que você deve procurar viver uma vida que, se quando chegar ao final, possa dizer que valeu a pena viver tudo isso. É um apelo para que você faça de sua vida uma coisa boa. Sobre Agostinho e Tomás de Aquino falam de salvação no final. E toda uma eternidade boa com Deus. Mas o momento que vivemos aqui também deve ser bom se concluir. Exato. Segundo, transvaloração de todos os valores. Você deve, diz ele, transformar os valores que estiverem impedindo o seu engrandecimento de vida em prol de valores mais afirmativos. Se ele não nega essa importância de cultivarmos valores afirmativos, e muitos o fazem através de uma reeducação. Nietzsche propõe uma mudança de critérios que formam os valores. Observamos no programa 2 que, segundo Aristóteles, os critérios que formam os valores são as virtudes. O contrário foge a esse critério, é distorção ou caos, e não um critério ruim. Terceiro, super-homem é aquele que se levantou contra a moral impeditiva, a moral que o tornava escravo e fez a transvaloração de todos os valores. E toda moral não é boa, pois põe regras à sociedade. Depende da sociedade e sua moral. Moral é um conjunto de regras éticas combinadas em comum no funcionamento de uma sociedade. Servem para o bom andamento daquela sociedade. Nietzsche fala de quando são estabelecidas uma moral negativa. Agora vamos estudar outras obras dele. Na obra Assim Fala Zaratustra, considerada a maior obra dele, admite o próprio Nietzsche, encontra-se o 4º conceito. E temos a seguinte história que explicita a filosofia de uma transvaloração. Quando um camelo cheio de carga se rebela e dá um pinote e se livra da carga, a metáfora é que ele está se livrando do peso da moral impeditiva e se transforma nesse momento num leão forte, indômito, mas selvagem. Então, o leão se transforma em criança e a criança é pura inocência. Ela é uma fonte de potência, pura criação.
e potencial para uma vida plena e jubilosa, vontade de potência. O personagem protagonista dessa explicação é o eremita que vai viver nas cavernas e na montanha para lá se iluminar, o profeta Zaratustra. Ele se refere àqueles momentos que nos isolamos para pensar. Eu continuo. E do que falava o personagem Zaratustra? Zaratustra, diz Nietzsche, viveu numa montanha por 10 anos e gozou lá do seu espírito e da sua solitude sem se cansar. Variaram, porém, os seus sentimentos e uma manhã põe-se em frente ao sol e falou-lhe deste modo: Grande astro, que seria da tua felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? Faz 10 anos que te abeiras a minha caverna, e sem mim, sem a minha águia e a minha serpente, haver-te-ias cansado da tua luz e deste caminho. Narrando a história de Zaratustra, Nietzsche vai filosofando, passando preceitos filosóficos. Ele diz que o sol é o centro das atenções, produzido pelo olhar do homem. Mas, na verdade, o olhar do homem deve estar voltado para Deus. E esse, o centro das atenções, e não um objeto criado por ele. Este fica em segundo plano, diz a Bíblia, pois ela condena os seres que adoram o sol e a lua. Continuando, nós, porém, esperávamos-te, diz Zaratustra ao sol. Todas as manhãs tomávamos-te o supérfluo e bendizemos-te. Pois bem, já estou enfastiado da minha sabedoria, como a abelha que acumulasse demasiado mel. Necessito mãos que se estendam para mim. Quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a gozar da sua riqueza. Por isso, devo descer às profundidades, como tu, pela morte, astro exuberante de riqueza, quando transpões o mar para levar a tua luz ao mundo inferior. Nietzsche não só fala das características do Sol, mas também adora o astro e o copia. Em outro trecho, Nietzsche diz, através do personagem Zaratustra, eu vos anuncio o super-homem. O que ele fala disso? Até agora, todos os seres têm apresentado alguma coisa superior a si mesmos, e vós preferis tornar ao animal, em vez de superar o homem. Talvez o super-homem seja um super-herói, e não um ser insuperável, pois acima do super-homem, que é um homem, está Deus. Sim, é verdade. Super-homem, para Nietzsche, é aquele que superou a moral de uma maneira inteligente, fez uma análise desses valores e escolheu os que julga ser bons para si. Logo, está mais para super-herói, com Deus acima de si. Continuando no texto. Exorto-vos, meus irmãos, a permanecer fiéis à terra e não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supraterrestres. São envenenadores, quer saibam ou não. Eu devo descer, como tu, segundo dizem os homens, a quem me quer dirigir. Abençoa-me, pois, olho afável, que pode ver sem inveja até uma felicidade demasiado grande. Acaso o sol tem vida para abençoar? Abençoa a taça que quer transbordar, para que dela mantenha as douradas águas, levando a todos os lábios o reflexo da tua alegria.
Talvez o sol traga bênçãos de Deus. Olha, esta taça quer de novo esvaziar-se, e Zaratustra quer tornar a ser homem. Zaratustra desceu sozinho das montanhas sem encontrar ninguém. Ao chegar aos bosques, deparou-se-lhe de repente um velho de cabelos brancos que saíra da sua santa cabana para procurar raízes na selva. E o velho falou a Zaratustra dessa maneira: Este viandante não me é desconhecido. Passou por aqui há anos. Chamava-se Zaratustra, mas mudou. Nesse tempo, levava suas cinzas para a montanha. Quererá levar hoje o seu fogo para os vales? Não terá medo do castigo que se reserva aos incendiários? Nietzsche narra que Zaratustra passa seus preceitos enquanto faz as coisas. Sim, reconheço Zaratustra, continua. O seu olhar, porém, e a sua boca não revelam nenhum enfado. Parece que se dirige para aqui como um babuíno. Zaratustra mudou. Zaratustra tornou-se menino. Zaratustra está acordado. Que vais fazer agora entre os que dormem? Como no mar vivias, no isolamento, e o mar te levava. Desgraçado, queres tornar a arrastar tu mesmo o teu corpo? Zaratustra respondeu: Amo os homens. Então, aqui no livro, o personagem de Nietzsche, o Zaratustra, vai questionando a Deus, porque Deus é amor ao próximo. Deus fala na Bíblia que quem ama o próximo ama a si mesmo. Ama a Deus, que não vê. Quem ama o próximo que vê? Pois quem ama o próximo que vê, ama a Deus que não vê. Indiretamente, porque Deus fala de amor ao próximo. E Nietzsche quase se tornou pastor. Estudou para isso, como falamos, e mudou para a filosofia o seu trabalho. Então, o amor a Deus está intimamente ligado ao amor ao próximo. Nesse trecho da obra de Nietzsche, ele fala das nuances dos pensamentos dos homens em relação a isso. Continuando, pois por que, disse o santo, vim para a solidão? Não foi por amar demasiadamente aos homens? Agora amo a Deus e não amo os homens. O homem é para mim coisa sobremaneira incompleta. O amor pelo homem matar-me-ia. Zaratustra respondeu: Falei de amor. Trago uma dádiva aos homens. Aqui pode-se dizer várias coisas. O santo diz que ama a Deus e não aos homens. Como então pode-se amar a Deus e não aos homens, se Deus é amor ao próximo? E ele diz que ama a Deus porque é perfeito e os homens são imperfeitos. Mas o amor ao próximo pode ser sem esperar nada em troca, algo incondicional. E consiste em amar as pessoas mesmo com seus defeitos, como diz a Bíblia, aonde assim qualquer retorno é lucro. Contudo, o santo diz sobre esperar de Deus a perfeição, confiar em Deus. E não no homem, pois este é imperfeito, pode errar, mas Deus não. Mas isso, biblicamente, não impede de amar ao próximo e também a Deus, mantendo sua confiança nele. Comparando o texto de Zaratustra sobre o amor com a palavra de Deus, que o autor Nietzsche conhecia, e os pensamentos atuais da sociedade. E também
o santo pode estar se referindo a uma intensidade. Amar mais a Deus do que aos homens, o que biblicamente é correto. Podemos amar mais a Deus do que aos homens se cremos que viemos dele e por isso buscamos a sua justiça e amor. Mas nesse trecho, o santo se refere ao motivo do amor a Deus e a sua perfeição. Assim, através de uma história, Nietzsche vai levantando conceitos e questionamentos, estimulando o nosso pensar. Vamos continuar esse trecho aonde Zaratustra fala do amor e vocês vão tirando suas conclusões. Nada lhes dês, disse o santo. Pelo contrário, tira-lhes qualquer coisa e eles logo te ajudarão a levá-la. Nada lhes convirá melhor de que quanto a ti convenha, e se queres dar, não lhes dê mais do que uma esmola, e ainda assim espera que te peçam. Continuando a história? É. Continuando a história. Não, respondeu Zaratustra, eu não dou esmolas, não sou bastante pobre para isso. Já Zaratustra fala de dar amor aos homens largamente. O santo pôs-se a rir de Zaratustra. Como disse Nietzsche, segue falando nessa história dos pensamentos humanos em relação a isso hoje. Por exemplo, há pessoas que não acreditam em Deus e há pessoas que dizem achar melhor a companhia dos animais do que a dos homens, etc. A Bíblia diz para não convivermos com pessoas perversas, para que não nos tornemos iguais a elas. Isso é um mandamento para todos. Ora, se não devemos conviver com tais pessoas, quanto mais dar-lhes alguma coisa. É o que podemos extrair dos conselhos do santo na história. Vê que tudo passa ao nosso crivo, nosso senso crítico, individual e racional, mesmo quando chegamos a conclusões em conjunto, o que é uma característica da evolução atual do homem, segundo Jürgen Habermas. Comente. Sobre o desenvolvimento desse senso crítico, ao ler, por exemplo, uma obra como essa, e também essa individualidade de hoje, duas coisas eu queria falar. Que a leitura individual é mais recente na história da humanidade, devido à alfabetização, o que antes era coletivo. No caso, padres liam para a comunidade, ou intelectuais, no caso do século XIX, porque toda a população ainda não era alfabetizada, apesar de jornais já existirem devido à alfabetização até ali alcançada. Na leitura individual, você tem uma nova maneira de um espaço interno no seu lar para a crítica. Com o texto escrito, a pessoa assume uma nova postura, uma nova atitude. Ela pode voltar ao texto várias vezes enquanto exerce a meditação. Hoje, você tem muita informação e a denúncia de que há muita informação hoje para pouca digestão dos fatos. Com o texto escrito, a pessoa assume uma nova postura, uma nova atitude. Ela pode voltar ao texto várias vezes enquanto exerce a meditação. Zaratustra aprova as seguintes atitudes. Diz o personagem Zaratustra: o grande homem é ele ser uma ponte e não uma meta. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Eu só amo aqueles que sabem viver como se extinguindo, porque são esses os que atravessam de um para o outro lado. Amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razão para morrer e oferecer-se em sacrifício, mas se sacrificam pela terra, para que a terra pertença um dia ao super-homem.
Ele, no caso do personagem Zaratustra, aprova os que fazem o labor do trabalho quando ele diz: se sacrificam pela terra. Ama esses o que é um incentivo, um prêmio. Sendo assim, o seu lucro pertence ao super-homem, ou seja, ao super-herói. Amo o que vive para conhecer, a prova e que quer conhecer, para que um dia viva o super-homem, porque assim quer o seu acabamento. Amo o que trabalha e inventa, a fim de exigir uma morada ao super-homem e prepara para ele a terra, os animais e as plantas, porque assim é o seu acabamento. Isso está em Gênesis, na Bíblia. Quando o homem é expulso do Éden e do fruto do trabalho de suas mãos comerás, disse Deus. Afinal, Nietzsche conhecia bem a Bíblia, pois tinha estudado para ser pastor. Continuando. Amo o que ama a virtude, porque a virtude é vontade de extinção e uma seta de desejo. Virtude é vontade de extinção do mal, seu contrário, e sempre consiste em um desejo de praticar o bem. Amo o que faz da sua virtude sua tendência e o seu destino, pois assim, por sua virtude, quererá viver ainda e deixar viver. E assim, podemos dizer que em toda obra, assim falava Zaratustra, Nietzsche passa conceitos enquanto falas e enquanto conta falas e interações desse personagem. No próximo programa, falaremos do que esse século de No próximo programa, falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 4.